Amado, abre a tua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. E eu quero parar aqui no capítulo 2 de 1 Pedro e falar com você sobre a temática: a família é uma comunidade sacerdotal. No domingo passado, nós fizemos algumas afirmações relacionadas à família, pensando que Deus tem falado a todos nós, e num tempo... Quem assistiu a mensagem do pastor Davi hoje de manhã? Levanta a mão para eu saber. Tá, se você em casa assistiu, eu assisti parte da mensagem, foi uma palavra muito abençoadora, e ele lembrou que nas novas estações a gente também tem que se ajustar. Isso é muito interessante, é uma palavra muito pertinente, e nós também temos pregado essas verdades, né? E dentre as coisas que nós entendemos em nosso espírito, que são pertinentes à nova estação, a estação que todos nós estamos, uma nova estação da vida, né? Em todos os termos, políticos, sociais, econômicos e também espirituais, porque a nossa vida, o nosso cotidiano eclesiástico, nosso cotidiano eclesial, ele foi alterado também. A nossa comunhão foi alterada, a possibilidade de encontros, de toque, de contato, de presença, isso foi alterado. E nós precisamos compensar isso, porque igreja é gente, igreja é relacionamento, ok? Os dois maiores mandamentos do Antigo Testamento que Jesus compartilha é amar a Deus e amar ao próximo, ou seja, os dois maiores mandamentos de todo o Antigo Testamento são dois mandamentos relacionais, amar e amar. A igreja, ela é uma comunidade de amor, é uma comunidade que troca amor, uma comunidade altruísta, e onde nós abençoamos um ao outro. Às vezes uns mais, outros menos, mas é só estar junto, porque é o mistério do corpo de Cristo, é o mistério do Espírito Santo em nós. Basta a gente estar junto, que alguma coisa boa vai acontecer. E até quando acontece uma coisa ruim, depois é para acontecer uma coisa boa. Né? É para consertar alguma coisa, não tem problema, Deus nunca perde a viagem. O Espírito Santo nunca perde a viagem, gente. É bênção demais, sempre é bênção demais. Lembra dos pricopó que acontecia lá no colégio apostólico com Jesus, e das vezes que Jesus precisou pegar firme com eles lá, até quando dá ruim, dá bom no final. Né? É assim, igreja, porque o Espírito Santo vai conduzindo a gente e está no controle das coisas. Né? Igreja é relacionamento. Tudo isso foi afetado e nós estamos numa nova estação. Agora, nós precisamos estar com os ouvidos abertos para as coisas que são pertinentes a essa nova estação, para nos adequarmos. E dentre as diversas coisas que temos falado desde março para cá, há uma ênfase que para mim talvez seja uma das mais fortes, que é uma palavra de focar na família e de abençoar a família, mas não apenas de você orar mais um pelo outro na sua casa. Não, nós estamos entendendo que a palavra de Deus para a família é diferente. Deus está nos relembrando o papel da família, está nos relembrando dessas verdades que eu mencionei no domingo passado. E as verdades são: a família é uma comunidade sacerdotal, que é a mensagem de hoje. Segundo, a família é uma comunidade de adoradores, que será a mensagem do domingo que vem, ok? A família é um centro de formação de discípulos, que será a mensagem do outro domingo. A família é uma agência missional, que eu pregarei, então, no domingo seguinte. E a família é uma célula do céu na terra. E coloquei algumas observações nesse último tema, mas eu não vou repetir agora, porque no dia certo a gente vai pregar e vai esmiuçar essa temática aí tão importante. Portanto, hoje nós vamos trabalhar o tema: a família
é uma comunidade sacerdotal. Ela é uma comunidade sacerdotal. Deus está dizendo, a tua família é uma comunidade sacerdotal. Mesmo que você, mas pastor, só eu sou cristão na minha casa, ou então os familiares, uns são de uma igreja, outros são de outra igreja, ou então metade não é convertido. Amado, a tua família tem um chamado sacerdotal. Então, se nem todos são convertidos ainda, você seja o sacerdote do Senhor na tua casa. O que faz o sacerdote? Ele adora, intercede e ensina. No caso de ensinar, tome cuidado, porque o filho precisa respeitar os seus pais. E o pai, se é convertido e os filhos não, o pai vai precisar buscar sabedoria, graça, para ministrar em amor nos seus filhos também, mas repartir as virtudes de Jesus e repartir o Evangelho com a sua casa, porque é seu papel fazer isso. E se a tua família ainda hoje não poderia, ou ainda não pode ser definida como uma família sacerdotal, ore até que ela seja. Busque a presença de Deus até que ela seja. Amém, queridos? Mas eu quero, baseado em 1 Pedro capítulo 2, eu quero entrar, ler 10 versículos e mergulhar em 2. E convido você a mergulhar comigo em 2 versículos, os versículos 4 e 5 de 1 Pedro capítulo 2. Mas nós vamos ler de 1 a 10 para respeitar o contexto que este pequeno texto está inserido, ok? Então, leia comigo aí na tua Bíblia. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Já começou bem, né? Não é legal? Já deu na cara, né? Alguma coisa parecida com isso, né? Com todo respeito, no texto já foi com os 2 pés e chegou chegando. Muito bem. Despojando-vos, portanto, de eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra. São esses os que tropeçam na palavra. Como é que está o estudo da palavra? Como é que está a tua leitura da palavra? São esses os que tropeçam na palavra, por desconhecer, né? Sendo desobedientes, porque desconhecem e não obedecem, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Tremendo, tremendo. Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós clamamos a ação do Teu Espírito a nosso favor e a favor da Tua vontade. Ó Deus, abre o nosso entendimento, espírito de revelação a todos nós. E eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Amados, vamos lá. Primeiro, esse texto é um texto clássico sobre o sacerdócio,
o sacerdócio dos cristãos no Novo Testamento. Fora dele, você lê o autor de Hebreus, o livro de Hebreus, que fala muito sobre o sacerdócio, mas a finalidade de Hebreus é diferente da de Pedro. O autor de Hebreus está fazendo uma comparação entre o sacerdócio levítico para o sacerdócio da nova aliança, o sacerdócio em Cristo Jesus, ok? Desculpa mexer aqui, às vezes, aqui dá uns negócios aqui, às vezes, né? Vamos lá. Diferente de Hebreus, Pedro, ele está lembrando, também com uma leitura correta da antiga aliança, a partir dos óculos da nova aliança, Pedro está relembrando um princípio, uma verdade que é poderosa na nova aliança, poderosa para os discípulos de Jesus Cristo, que todos nós somos sacerdotes. E isso está de uma maneira muito especial dentro desse contexto todo que está tratando desse assunto. Não dá para a gente fazer a exposição de cada versículo. No verso 5 e no verso 9. O verso 9 é o mais conhecido, né, que fala do sacerdócio de todos os santos. Mas antes de entrar no verso 4 e 5, pensa comigo aqui. Primeiro, o que é o sacerdote e o que faz? Primeiro, sacerdote, a palavra sacerdote, ela é uma palavra composta e ela tem algumas raízes. A primeira vem de sacro, sacer, da palavra sacerdote, vem de sacro. Ou seja, sacro é um sinônimo de santo, tem a ver com a palavra santo. Ou seja, são aqueles que foram separados, e santo é separado. Foram separados para um ofício especial, foram separados para servirem a Deus exclusivamente, e os propósitos da sua vontade. Os sacerdotes são aqueles, quanto à sua função, que representariam o povo diante de Deus. Então o sacerdote pegava as ofertas do povo, ofertava, pegava o sangue desses animais e entrava no tabernáculo ou no templo, o tabernáculo de Moisés, ou no templo do rei Salomão. Ele entrava na tenda da revelação com uma porção do sangue desses animais, uma vez por ano, entrava no Santíssimo Lugar, aspergia o sangue daquele animal sobre a tampa da Arca da Aliança, que era chamada da tampa do propiciatório. Não dá tempo de explicar esses nomes agora. E o sacerdote, ele recebia a oferta do povo, e diante de Deus, quando ele estava entrando na tenda da revelação, ele praticava oração, intercessão diante do altar de incenso, e depois ele entrava no Santíssimo Lugar, onde ele aspergia a tampa do propiciatório com o sangue do animal sacrificado lá no primeiro altar. Tem 3 altares, o templo ou o tabernáculo. E assim o sacerdote, quando entrava, ele falava em nome do povo diante de Deus e intercedia a Deus a favor do povo. O povo confessava pecados, ele sacrificava os animais e ele ofertava ao Senhor. Então, o sacerdote representa o povo diante de Deus. A gente pode separar 2 funções básicas nesse ofício, que seria a adoração e a intercessão. Fale comigo, adoração e intercessão. E tem um terceiro ofício que ele praticava, e a gente vê isso em Malaquias capítulo 2, quando o profeta Malaquias chama a atenção dos sacerdotes, porque eles não estavam ensinando a palavra de Deus ao povo. Então, a gente entende, a partir de Malaquias capítulo 2, que os sacerdotes também tinham a função de ensinar a lei, de ensinar a palavra ao povo. Quando os sacerdotes, em geral, não estavam fazendo a sua função devidamente, Deus levantava profetas que chamava o povo ao arrependimento dos seus pecados, chamava os sacerdotes ao arrependimento dos seus pecados, e o Senhor era a boca de Deus ao povo através dos profetas. Ele também fazia isso através dos sacerdotes. Classicamente, nós pensamos que o sacerdote, podemos pensar também que os sacerdotes, eles representam o povo diante de Deus.
Os profetas representam Deus diante do povo. Os profetas ouvem a voz de Deus e eles falam ao povo aquilo que Deus está dizendo. O sacerdote, eles ouvem as confissões do povo e leva elas diante de Deus, ok? Então o sacerdote representa o povo, os profetas são a boca de Deus para o povo. Mas os sacerdotes, eles também deviam ensinar a palavra de Deus e ensinar ao povo toda a lei, toda a ética, todos os mandamentos do Senhor, também era trabalho dos sacerdotes. Mas vamos pensar de maneira mais didática, eles adoravam, intercediam e ensinavam. Falam comigo, adoravam, intercediam e ensinavam. Na adoração, ele está fazendo aquilo que nós fomos criados para fazer, que é adorar o Senhor. Na intercessão, ele está servindo pessoas e está cobrindo a brecha entre Deus e as pessoas. No ensino, ele está edificando o povo e abençoando. Qual é a tríplice missão da igreja, né? Aqueles que pastorearam sabem me dizer isso rapidamente. A tríplice missão da igreja. Qual é a missão da igreja na terra, independente de denominação, independente de igreja local, independente de nação? Qual é a tríplice missão da igreja? A tríplice missão da igreja é... Exatamente. E nós costumamos dizer o seguinte, que na tríplice missão da igreja nós adoramos, é um gráfico apontando para o alto, nós edificamos, aí mudamos, classicamente usamos uma outra palavra, adoração, edificação e evangelização. É a missão da igreja. Amém, gente? É a versão melhorada, é a versão da nova aliança de um sacerdócio. Nós estamos na nova aliança, o nosso sacerdócio continua existindo, diferente da antiga aliança em muitos aspectos. Eu vou mencionar alguns mais para você na medida que a gente vai seguir. Portanto, o sacerdote é boca de Deus também para o povo. O legal é o seguinte, que nessa comunidade sacerdotal, ela é completa. Na antiga aliança ela não era completa. Era uma das tribos apenas, a tribo de Levi, que representava o Senhor diante das demais. Agora na nova aliança, toda a comunidade pertence ao sacerdócio. Por isso dizemos, o sacerdócio de todos os santos. Cada um de nós não tem bom, não tem melhor, não tem aquele que é mais, aquele que é menos. Todos são sacerdotes na nova aliança. Portanto, todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus de cumprirmos o nosso sacerdócio. E não importa se é antigo na caminhada com Cristo, se é novo na caminhada com Cristo, se é maduro e é discipulador e tal, ou então está chegando agora, ou está retornando agora, não importa, é a nossa identidade, é o que nós somos em Jesus Cristo, alguns mais maduros, outros menos, mas todos somos sacerdotes diante do Senhor e diante dos homens e diante das pessoas, ok? Nós todos adoramos, nós todos trabalhamos para a edificação do corpo, para a edificação da própria igreja e nós todos evangelizamos. Eu disse, todos evangelizamos. Eu disse, todos evangelizamos. Eu disse o quê? Isso mesmo. Todos nós fazemos isso. Não é incumbência de um só. Não é incumbência de alguém ordenado. Não é incumbência de um pastor ordenado, de um apóstolo ordenado, um profeta ordenado, um evangelista ordenado. Não. Essa é a nossa responsabilidade sacerdotal. Estão comigo? Amém? Isso é o sacerdócio. Muito bem. Portanto, a família tem uma responsabilidade sacerdotal, porque a família é uma comunidade sacerdotal. A palavra de Deus aqui, uma das palavras que mais se repete nesse texto, nesses 10 versículos de 1 Pedro, é a palavra casa. Casa. Porque aponta para a família, aponta para várias coisas lindas. Por isso nós cantamos, por isso não, que não foi nada combinado. Essa última canção que nós cantamos, fala de casa. Tem tudo a ver com a palavra.
Vamos entrar para o verso 4 e verso 5. Vamos mergulhar nesses dois versos. Vocês estão comigo, gente? Amém? Vamos mergulhar nesses dois versos aqui e vamos entender algo. Deixa eu reler o verso 4. Vamos mergulhar no verso 4. O verso 4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada. A pedra, está falando de Jesus, ok? Está falando de Jesus aqui. A pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Chegando-vos para ele. Primeira coisa que eu destaco, eu vou pular chegando-vos para ele, é necessário, deixa eu falar, é necessário nós nos aproximarmos de Jesus. A mensagem do Evangelho é pregada a nós, é oferecida a nós, mas aí tem a nossa participação nessa história. Ninguém obriga nada a ninguém, amados. Ninguém obriga ninguém a ir para o céu, ninguém obriga ninguém a ir para o inferno, ninguém obriga ninguém a tomar um medicamento, ninguém obriga ninguém a tomar vacina. Cada um decida a sua vida e sofra as consequências da sua decisão, ponto final. O Evangelho é assim oferecido, todos têm a opção, todos têm a possibilidade. Deus convida e oferece, faz o convite para todos. Alguns, como Judas, recebeu o convite, andou com Jesus, mas jogou fora tudo. Por outro lado, Paulo, o apóstolo, ele perseguiu Jesus, perseguindo a igreja, mas de repente Jesus aparece para ele e convoca ele também. Contrário de Judas, ele aceita a convocação e vai para as cabeças com Jesus. Cada um tem a opção, tem a possibilidade de escolher o que você quer fazer da sua vida. O que você não pode escolher é a consequência da sua decisão. Isso você não pode escolher. Daí o texto, achegando-vos, pois, a Ele, achegando-vos, pois, a Ele. Por favor, acheguem-se a Jesus. Acheguem-se a Cristo. Anda com Jesus, cola em Jesus. Aí, a Ele, a pedra que vive. Muito interessante. Essa palavra pedra é muito interessante. No verso seguinte, no verso 5 fala, também vós mesmos como pedras vivas. No verso 4, Ele é a pedra, Jesus é a pedra. E nesse sentido, também quanto ao verso 6, que Ele é a pedra angular, a pedra fundamental, Jesus é a base, Ele é o alicerce de tudo. Ele é a pedra que sustenta o universo. Ele é a pedra angular, porque todo o universo está sustentado nele. Tudo que existe está sustentado em Jesus Cristo, até o que é ruim. E Ele, em tolerância e misericórdia, suporta essa carga de malignidade sobre a criação até um momento em que Ele vai tirar de cena definitivamente Satanás e aliviar a criação que está gemido com gemidos, conforme Romanos capítulo 8, e Jesus está suportando tudo isso. Ele é a nossa base, Ele é o nosso alicerce, Ele é a pedra que vive, ok? É muito interessante porque esse trocadilho de Pedro, ele é lindo, porque Jesus é a pedra e nós somos as pedras. Jesus é o cordeiro ou a ovelha, e nós somos chamados as ovelhas. Em Jesus é no singular, quanto a nós, no plural. Há muitos nomes que Jesus é chamado desse mesmo nome no singular, e nós, os salvos, os cristãos, somos chamados no plural, porque nós viemos de Cristo, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Ele é a pedra, nós somos as pedras. Ele é o cordeiro, a ovelha, nós somos as ovelhas. Ele é o pastor, e Ele dá pastores para o rebanho. Ele é o sumo sacerdote, e nós somos nação sacerdotal, nós somos os sacerdotes. Ele é a pedra angular, e nós o edifício.
Tudo vem de Jesus. Ele é a base de todas as coisas. Jesus é a base de tudo. Jesus é a fonte, fonte de vida, fonte de força, fonte de saúde. Jesus é o cabeça da nova raça de humanos. Ele é o segundo Adão. Jesus é o nosso modelo de gente. Jesus é a origem da vida e também sustentador, e também redentor, que foi preciso ser redentor por causa do pecado, e também restaurador, e também o nosso alvo, autor e consumador, com os olhos fitos, Hebreus capítulo 12, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa origem, Ele é o nosso alvo, e Ele está conosco na caminhada. Ele também é o próprio caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a fonte de vida, porque Ele é a própria vida. Ele é a fonte de cura e libertação. Ele é o próprio remédio. Dele emana óleo de cura, dele emana, Salmo 45 fala, Ele está encharcado com óleo de alegria, que tem um perfume maravilhoso de acácia, aloé e mirra. É o perfume de Jesus. Ele é perfumado, ele é óleo de alegria, isso. Ele é a própria alegria, ele está encharcado. Se você cola nele, esse óleo vem sobre você, o óleo da alegria cobre você. E acontece que está em Isaías 61, ele troca as nossas tristezas pela sua alegria. Ele troca o manto de arrependimento, quebrantamento, por uma coroa, e por louvor, e por festa. Jesus faz isso. Ele é tudo em todos nós. Ele é a nossa sustentação. Ele é pedra que vive. É pedra que vive. Nele há vida. Quem se acomodar sobre Jesus Cristo, inevitavelmente vai ser carregado de vida, vai ser carregado de força, vai ser carregado de cura, vai ser carregado de alegria, vai ser carregado de transformação, vai ser carregado do ambiência do céu, vai ser carregado da cura, da filiação, vai ser carregado do amor paternal. Quem se apoia em Jesus é carregado dessas coisas. Você não consegue evitar, é inevitável. Colou em Jesus, meu querido, você vai ser tomado pela vida. Não tem como, não tem como. Aí é a primeira frase que eu destaco nesse verso 4. Rejeitada. A palavra que segue, rejeitada pelos homens. Por que rejeitado? Porque Jesus está na contramão. Ele veio ao mundo, Jesus está na contramão em todos os sentidos. Primeiro, Jesus, Ele é Deus e resolve se fazer homem. Ele é Criador e resolve se fazer semelhante à criação. Ele tem todas as coisas e abre mão de tudo. Ele está em paz, está de boa, está tranquilo, tem adoração, tem música, tem beleza, tem serviço, ele tem tudo. Ele abre mão de tudo para encarnar. E aos olhos dos homens ser considerado pobre. Ele tem, tudo é dele, e ele abre mão do tudo. E inclusive ele abriu mão da sua própria glória. Ele vai na contramão de tudo. Jesus anda na contramão. O cristianismo é uma contracultura. Por isso, para andar com Jesus, a gente tem que entender que andar com Jesus significa viver numa contracultura nessa terra. Não adianta querer ser legalzinho com todo mundo o tempo inteiro. Não adianta. Se quiser ser legalzinho com o mundo, ser amigo do mundo, far-se-á inimigo de Deus. É tão claro isso na palavra de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, constituir-se-á inimigo de Deus. Mas quem for amigo de Deus, será inimigo do mundo. É lógico que a gente não está dizendo que você vai ser inimigo da tua família, inimigo dos teus amigos, inimigo do teu patrão, inimigo dos corintianos, inimigo dos palmeirenses, inimigo desses... Não precisa, né?
Não é nada, não é isso. Eu estou falando, a gente está falando, a palavra de Deus está falando de você flertar com o pecado, flertar com a falta de santidade, se divertir com a imoralidade, sabe? Ser legalzinho. Um conta uma piada que, se Jesus estivesse do lado, jamais seria contada, aí você ri para ficar bem na fita. Não funciona. Quem quiser ser legalzão com todo mundo, vai perder as oportunidades de testemunhar de Jesus Cristo. Não funciona. O que o mundo aceita como verdade, geralmente é mentira. Porque o mundo deturpa valores de sexualidade, deturpa valores de autoridade, deturpa valores da utilização do dinheiro, deturpa valores de família, deturpa de todo conjunto de valores, e a gente vai ser legalzinho com todo mundo, vamos tolerar. Não é isso, gente, não é isso, gente. Nós temos padrão, nós temos valor, nós temos reino de Deus, nós temos princípios, nós somos cidadãos de um reino, e nesse reino, esse reino tem padrão, esse reino tem rei, esse reino tem valor, esse reino tem ética. Amém, queridos? Jesus abre mão dessas coisas todas, ele vai na contramão. Por isso ele é rejeitado. Ele é rejeitado porque precisa morrer, porque implica em morte para o mundo, porque implica em morte para si mesmo, porque implica em depender totalmente de Deus, porque implica em matar a natureza carnal de cada um de nós, porque implica em viver uma contracultura, e porque implica em ser inimigo do mundo para ser amigo de Deus. Jesus, ele é essa expressão. Ele é rejeitado, ele foi rejeitado por todos, mas ele nunca foi coitadinho. Jesus nunca foi coitadinho, nunca foi vitimista. Você viu como a gente está sofrendo? Jesus nunca, até quando tentaram fazer isso com ele deu uma revertida no negócio, quando a autoridade Pilatos falou, eu tenho poder para livrar você. Aí ele olha para ele, fala assim, não vem tentar me fazer de coitadinho, porque eu não sou coitadinho, eu não estou aqui por tua causa. Em outras palavras, Jesus falou isso para ele, eu não estou aqui por tua causa. E Jesus responde para ele, toda autoridade é dada pelo meu Pai, e se meu Pai não tivesse colocado você aí, você não estava aí. Não vem querer me fazer de coitadinho, porque eu não sou coitadinho. A minha missão implica em sofrimento, e a minha missão vai até a morte da cruz. Ele sabia muito bem para que veio. Ele abriu mão de tudo, mas nunca foi coitadinho. E nunca transferiu responsabilidade para ninguém da sua própria missão. A minha cruz, quando ele falava, eu tenho a minha cruz, a vossa cruz, quando ele fala com os discípulos, cada um carregue a sua cruz, a minha eu carrego, mas cada um vai ter a sua. E Jesus está falando duas coisas com isso. Primeiro, cada um tem a sua missão, porque a de Jesus, a cruz era a missão. Segundo, vai ter que morrer, porque a missão implica em morte. Vai ter que morrer para si mesmo, vai ter que morrer para o mundo, para poder cumprir a missão do reino de Deus, uma vez que o cristianismo é uma contracultura, vai ter que bater de frente com um monte de coisa. Mas sabe de uma coisa? Esse mundo está desesperado por alguém que mostre algo de valor para ele. As pessoas estão desesperadas por alguém que lhes fale algo que tenha sentido. As pessoas estão desesperadas por verem alguém que seja uma referência de pureza sexual. As pessoas estão desesperadas por ver adolescentes nas escolas que decidam deliberadamente, eu não vou fazer sexo antes do casamento. Eu vou aguardar, porque assim é a vontade do meu Deus. Você vai arrumar confusão na escola? Com certeza. Mas e daí? Jesus foi rejeitado. Quem quiser andar com Jesus, prepare-se. Será também. Porque é assim que acontece. Não dá para ser legalzão com todo mundo, não. Ele foi rejeitado. As duas frases. Vamos lá, vamos seguir. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens.
ok? Pelos homens. Aí no verso, a frase que segue, e que eu destaco é a seguinte: eleita e preciosa. A frase que segue, mas para Deus é pedra eleita e preciosa. Jesus, ele é o eleito e precioso, ok? Ele é o eleito, ele é o predestinado. Ele é a pedra eleita, ok? Ele é a pedra eleita. Ele é a pedra predestinada. Por quem? Por Ele mesmo na eternidade. Por Ele mesmo na eternidade. Quem que predestinou Jesus? Quem que elegeu Jesus? Ele e a Trindade. Antes da criação de todas as coisas. A Trindade reuniu, conversou sobre a criação do homem, depois precisou conversar sobre o plano da salvação, porque a humanidade ia afiar o pé na jaca. Então, eles concordaram na eternidade, e ele já foi o eleito dentro da Trindade para realizar a obra da redenção e a obra da salvação. Ele é o eleito desde a eternidade por Ele mesmo. Por isso, Ele também é o predestinado. É por isso que quando na eternidade eles decidiram tal coisa, quando Ele entra no tempo, no meio da história da raça humana, quando Ele entra no tempo, Ele foi fiel e firme até o fim. Porque Ele mesmo se determinou, Ele mesmo se elegeu, Ele mesmo se predestinou junto com a Trindade na eternidade. Mas isso funciona para nós? Não. Ele é o eleito, Ele é o predestinado. Nós temos a chance de escolher. Nós temos a chance. E quando estamos em Jesus, somos eleitos. Quando estamos em Jesus, aí então é que somos os predestinados, porque nos somamos na rocha eleita, na rocha preciosa. Aí somos também. Amém? Muito bem. Jesus, Ele é o eleito e precioso. Olha que interessante. A palavra preciosa é uma palavrinha em grego que é assim, entimos, de duas raízes, en e time, não é time de futebol, é time. Entime, você usa a palavra em português intimidade. Com essa palavra entimos ou entime, você constrói a palavra intimidade. Entime significa o seguinte, a primeira parte da palavra en é lugar, é status. A segunda palavra, timos ou time, significa valor, significa alto valor fixado, tido em honra, em alta posição, em estima. Ok? Ele é o eleito, mas ele também é precioso, porque na eternidade, no lugar da eternidade, ele concordou com o coração do Pai, ele se fixou no endereço, que é o coração do Pai. En é lugar, ok? E dentro de é lugar. Time é valor. Portanto, ele é precioso porque a sua decisão de fidelidade ao Pai deu valor a ele. Portanto, ele se tornou precioso para o Pai, porque ele concordou com a sua vontade. Amém, gente? Por isso ele é precioso. Ele cumpriu a vontade completa do Pai. Agora presta atenção, deixa eu falar sobre a palavra intimidade aqui, que é a mesma ideia de precioso. Estava conversando com a minha esposa e falando do nosso próprio exemplo. Ok, a fidelidade, presta atenção, a fidelidade de Jesus, determinada, escolhida na eternidade, fez ele precioso, ele já era, tudo bem, né? Fez ele precioso para Deus, e quando ele encarna e cumpre a sua missão até o fim, ele é o eleito, é o predestinado, é o amado, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ele é o mais precioso, ele é a pedra de maior valor. Jesus, uma gota do sangue poderia comprar e ainda ia sobrar muito dinheiro. Todo o universo, os 15 bilhões de anos-luz de tamanho do universo, será que ele tem esse tamanho mesmo? Ou mais, ou menos, não importa o valor. Uma gota só do sangue de Jesus Cristo compraria todo o universo, o céu, terra e tudo mais. E intimidade, ok? A fidelidade é valor para o coração do Pai. A nossa intimidade,
para quem a gente se revela. A Cecília, ela demonstra, o contrário também, mas vamos pensar. Ela demonstra fidelidade para comigo. A sua fidelidade é como se adquirisse um valor dentro de mim, como se comprasse a minha estima, comprasse o direito da minha intimidade. A gente está falando de intimidade. Amém, gente? Portanto, a fidelidade dela, a honradez dela para comigo, o respeito dela para comigo, compra em mim o direito de ter o direito, com isso ela tem o direito da minha intimidade. A minha intimidade, eu só posso entregar aquilo que é mais profundo em mim, aquilo que é mais secreto em mim, aquilo que tem a ver com os meus pensamentos, sentimentos, o meu coração, e também a intimidade do meu corpo e a intimidade dos meus afetos, elas pertencem àquela que é plenamente fiel a mim, ok? E num caso qualquer em que não haja fidelidade conjugal, isso não nos dá direito, a infidelidade de um não dá direito de um, não é disso que a gente está falando, amém, gente? Não é disso que a gente está falando. Eu estou dizendo do mecanismo da intimidade. Eu tenho intimidade com ela. Se ela é fiel a mim, quem é fiel a nós? Vamos falar fora do contexto do casamento. Quem é fiel, nos respeita, nos honra. Esse pode conhecer com mais profundidade as verdades do meu coração. Quem nos honra e nos respeita vai conhecer mais de mim, vai ter o direito de conhecer mais da profundidade do meu coração. Quem nos honra e quem nos respeita. Jesus fez isso, por isso Deus olhou para ele e falou assim: você é meu precioso, porque você fez a vontade do meu coração, foi fiel ao meu coração, e agora você é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Amém? Eleito e precioso. Jesus é isso tudo aí. Muito bem. Vamos seguir. Verso 5, para a gente fechar. Verso 5. Também vós mesmos, como pedras vivas. Olha que interessante. Também vós mesmos. Jesus é a pedra, ele é o eleito, ele é o precioso, é o rejeitado também. Aí no verso 5, também vós, vocês também é tudo isso aí. Só que vocês no plural, vocês são as pedras vivas, vocês serão rejeitados, mas vocês também são a grande preciosidade do Pai. Ele olha para mim e para você e nos vê como preciosos. Por quê? Por causa da nossa fidelidade a Jesus. Porque intimidade e preço tem a ver com fidelidade. Amém? Porque fomos fiéis, e fidelidade também tem a ver com fé. Porque cremos em Jesus e somos fiel ao nosso Senhor Jesus. Somos preciosos para o Pai. Amém? Verso 5 então. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Pedras que vivem porque a gente está apoiado na vida. Sois edificados casa espiritual. Muito interessante, essa palavra sois edificados está no passivo. Nós não nos edificamos, nós somos edificados. E a palavra edificado aqui, ela tem uma raiz, uma palavra grande, que tem a ideia de construtor. E a metade, essa palavra grande, é formada por duas palavras no grego, uma delas é oikos. Oikos é casa. A construção de uma casa. Só que a construção de uma casa para ser habitada não é qualquer construção. Não é a construção de um viaduto, não é a construção de uma ponte, não é a construção de um poste, não é uma construção de qualquer outra coisa. É a construção de uma casa. A palavra aqui, ela é específica para isso. Nós estamos sendo edificados. Deus está construindo a nossa vida e fazendo da nossa vida um lugar de habitação do seu Espírito. Não somos nós que preparamos a casa, a gente só abre a porta e deixa Ele entrar, porque é Ele que vai destruir, demolir o que precisa ser demolido em nós, para reconstruir o que precisa ser reconstruído em nós a partir do modelo de Jesus Cristo, para que então nossa vida, nosso coração, nosso casamento, nossa família
seja uma família sacerdotal, construída e edificada para ser habitação de Deus. Amém? Edificados, casa espiritual. Essa casa aqui, ela não é só uma, você não pode pensar que é uma casa apenas de alvenaria. Esse casa aqui é lugar de habitação, onde habita pessoas, onde gente mora. E casa espiritual significa, é um lugar da habitação do Espírito Santo. Agora tem uma coisa, o dono da casa, sem entrar no pensamento de aluguel, só proprietário, vamos pensar, só proprietário morasse em casa. Se ele mora na casa, quem mora na casa é o dono, certo, gente? Ou é a casa que é dona da família? Quem é dono de quem? A casa é dona da família ou a família que é dona da casa? Quem habita, manda, certo? Quem habita é o dono. No nosso caso, amados, a nossa vida é a casa do Espírito Santo. Quem é o dono? O Espírito Santo. Ele é que manda no pedaço. São como as coisas, como Ele quer, ok? Como Ele quer, não como nós queremos. Muito interessante. Olha aqui, que coisa linda. Eu quero falar uma coisa para você mais. Deixa o texto aí e só fica lendo o texto para você e vai ouvindo o que eu estou inserindo de elementos aí em cada uma das palavras. Deixa eu voltar na palavra casa, oikos. Existe em grego duas palavras para templo, ok? Templo, que também é lugar de habitação de Deus. Mas tem duas palavras em grego para templo. Uma é o hieron, H-I-E-R-O-N, hieron. E uma outra palavra que é naos, hieron e naos. A antiga aliança, curiosamente, os sacerdotes da antiga aliança, eles são chamados de hieron, tem a ver com o templo. Agora, hieron significa no templo de Salomão, toda a área do templo, desde a porta de entrada até a última parede da tenda da revelação. Compreende toda a área, mas o naos significa somente o santíssimo lugar. Se refere ao santíssimo lugar, é o lugar da santidade. É o lugar da santidade. Hieron é todo prédio, mas naos é o lugar do santíssimo lugar, onde se manifesta a presença de Deus, se manifesta a glória de Deus, onde a arca da aliança está acomodada. Amém, gente? Duas palavras. No Novo Testamento, quando o Novo Testamento fala que nós somos a habitação de Deus, ou o templo de Deus, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, quando fala que nós somos o templo de Deus, lá não está falando hieron, também não está falando oikos, está falando naos. Oikos é casa, também pode ser família, mas lá não está falando oikos, também não está falando hieron, está falando naos. Você sabe qual é a importância disso? Nós somos a habitação, nós somos chamados para sermos santos. Deus quer habitar, e Ele considera a nossa vida e o nosso corpo como um santíssimo lugar. 1 Coríntios capítulo 6, diz assim, verso 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é naos do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não sois de vós mesmos, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha, Efésios 2, 21, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário. A palavra naus é normalmente traduzida por santuário. Santuário dedicado ao Senhor. É muito interessante, nós somos o oikos do Espírito, mas aí o Novo Testamento amplia o significado. Nós não somos apenas o lugar da habitação do Espírito Santo, Deus está nos fazendo naus, o lugar mais íntimo, onde Ele quer manifestar a sua pessoa, a sua presença, a sua glória, a sua intimidade. Ele me vê como um santuário.
Amém, gente? Ele te vê como um santuário. Isso tudo dentro do contexto da família sacerdotal. Agora você transporta tudo isso para a tua casa. Amém? Deixa eu seguir e fechar. Casa espiritual. É o Jesus, é Ele que manda. Para serdes é propósito, sacerdócio santo. A palavra sacerdócio aqui é muito legal. Essa palavra sacerdócio, ela poderia ser traduzida como casa de sacerdotes. Sacerdócio tem a ver com a função. Todos nós, juntos, formamos a casa dos sacerdotes. Um grupo de santuários vivos, onde o Espírito que é santo habita, e Deus habita em nós pelo seu Espírito. E porque somos santuário, e o Espírito que é santo habita em nós, temos uma vocação santa, não apenas como vidas pessoais, mas não só também como igreja, mas como família. Nós então temos um chamado sacerdotal, que tem a ver com santo também. Amém, gente? Amém. Nós todos temos isso aí, todos nós, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não dá tempo de mergulhar nessas frases e nessas palavras. Os diáconos, venham à frente, por favor, para a gente cear. Deixa eu finalizar para você o que eu quero aqui. Amado, sacerdotes, família sacerdotal, entenda, pensa, se você consegue fazer, capturar tudo que nós compartilhamos nesse texto de 1 Pedro, capítulo 2, e aquilo que também compartilhamos nos versos 4 e no verso 5 de 1 Pedro 2, se você consegue colocar tudo isso na tua mente, organizado ou nem tanto, não importa, eu quero que você pegue todas essas verdades, transporte elas para a tua casa e para a tua família. A tua família é uma comunidade sacerdotal. O que faz o sacerdote? Adora, se autoedifica e evangeliza. Ok, gente? É a missão da igreja. Isso é o que o sacerdócio faz. Serve as pessoas. É boca de Deus às pessoas. Intercede pelas pessoas. É o nosso sacerdócio. Agora, a diferença do sacerdócio da antiga aliança para a nova aliança é que os sacerdotes da antiga aliança, eles estavam no Hieron. Eles são chamados de servos do Hieron. Mas os sacerdotes da nova aliança são chamados servos do Naos. Amém? Nosso nível aumentou porque o Messias já veio. O Filho de Deus já encarnou. Agora a minha vida, mas também a minha família, precisa cumprir o seu sacerdócio. A tua casa é uma comunidade sacerdotal. A tua casa e a tua família precisa adorar a Deus. Não só de domingo, não. Você tem que levantar adoração na tua casa todos os dias. A tua família tem que cuidar da espiritualidade de todos, é a autoedificação. A tua família tem que ter projetos evangelizantes. Ah, mas não é só a igreja que tem isso? A igreja é a família grande. Agora, as famílias pequenas vão assumir o seu sacerdócio. Quais são os projetos evangelizantes da tua casa? Pastor, nunca pensei nisso. Não tem problema. A partir de agora você vai pensar. Você vai pensar. Assim somos nós, sacerdotes. A tua casa, meu querido, a tua casa é uma comunidade sacerdotal. Deus está falando isso para nós. Já faz tempo. Como disse, uma das ênfases de Deus para nós nesse tempo de transição, nessa nova estação,
que a história está inaugurando para nós, nessa nova estação, você e a tua casa precisam assumir quem são no reino de Deus. Eu imagino muitas coisas. Eu imagino a família reunida em torno da mesa. Nath, presta atenção no que eu vou falar. As visões. Eu imagino a família reunida em torno da mesa, com a Bíblia aberta, todos, marido, esposa, filhos, cada um com a sua Bíblia aberta, papel, de celular, não importa, eu prefiro papel, e estudando juntos. E os filhos perguntando aos pais o significado dos textos. Eu vejo um momento em que a família passa para orar um pelo outro e depois emendam com motivo de oração, orando pela cidade, orando pelas demais famílias e orando pelos vizinhos. Eu imagino os filhos, crianças que estão, que Deus está edificando neles essa casa espiritual, está edificando neles essa mentalidade sacerdotal. Presta atenção. As crianças, essa prática, essas atividades, o Espírito Santo está usando tudo isso para construir no coraçãozinho deles, na mente deles, uma mentalidade sacerdotal. Começam a interceder pelos vizinhos e pedir sabedoria a Deus. Senhor, me fala como eu posso falar de Jesus para o meu amigo na escola. Crianças de 7 anos, crianças de 5 anos, 4 anos, intercedendo pelos seus vizinhos. E quando vai para a escola e vê que um está com dor de cabeça, pede para orar por ele e Deus vai fazer alguma coisa. Eu imagino a família reunida para adorar, ou com violão, ou com um CD. Eu imagino um lugar, uma casa, ou no quarto, ou na sala, ou em qualquer outro lugar, não me importa, mas com a família reunida, o Espírito Santo visitando, fazendo as pessoas orarem em línguas, enchendo da presença de Deus, carregando os corações de perdão, carregando os corações de amor, carregando de sabedoria o papai, porque precisa de soluções para o trabalho, carregando de saúde e energia a mãe, porque ela também precisa de sabedoria e de saúde para fazer seus 2, 3 turnos, às vezes. A família reunida, clamando pelo reino de Deus, nos familiares, clamando pelo reino de Deus na cidade, a família reunida chorando aos pés do Senhor, até que veja o reino de Deus se manifestando nos familiares, e o reino de Deus se manifestando no trabalho, na escola, em casa e na vizinhança. Eu imagino famílias que entram em oração e jejum sem pastor pedir, famílias que começam projetos missionários, recebem projetos missionários da parte do Espírito Santo e procuram a liderança da igreja só para compartilhar, olha, o que Deus está dizendo para nós, para a igreja apoiar e cooperar e abençoar a tua vida e o teu chamado. Eu imagino famílias reunidas, orando, e Deus distribuindo dons sobrenaturais, todos são sobrenaturais, mas dons de maravilhas, e milagres acontecendo entre os próprios familiares. Eu imagino o reino de Deus se manifestando em famílias. Como você imagina isso na sua casa? Eu não sei se você tem fé para isso. Eu tenho fé para isso. Eu tenho fé para isso.